Vamos agora à nossa aula de História. Nós estamos estudando sobre a população em movimento, ou seja, o deslocamento, que aconteceu ao longo do tempo, principalmente na época do Brasil colonial. Na aula passada nós estivemos debatendo sobre esse tema e a gente viu que as pessoas que saem de suas terras natais para morar em outros países, em outras cidades, em outros lugares, elas são chamadas de migrantes. E a esse movimento de pessoas circulando de sua cidade natal para outras cidades para fixar-se, para morar, então a gente chama de migração. Isso? E hoje nós vamos estar observando que, continuando ainda na época do Brasil colonial, nós tivemos expedições chamadas de bandeiras. Essas expedições elas aconteceram no século XVI e século XVII, onde várias equipes que se chamavam de expedições, elas vieram para o Brasil para desbravar o nosso país. Só que tínhamos dois tipos de bandeiras. Nós tínhamos as bandeiras que elas vinham para reconhecimento do próprio território, como também a gente tinha bandeiras, bandeiras que eram um grupo de pessoas que vinham para aprisionar os índios, para escravizar os índios. Aí na página 242 você vai ter informações mais precisas desses dois tipos de bandeiras, As bandeiras que vieram, que eram expedições compostas por pessoas que aconteceram no século XVI e XVII, que elas vieram para estar conhecendo, desbravando o nosso interior, mas também outras vieram para estar aprisionando e escravizando os índios. Então, todas as duas tinham um objetivo diferente, As bandeiras, ele diz assim, eram expedições que eram enviadas ao interior do Brasil, ocorridas no século XVI e XVII, com o objetivo de capturar indígenas para escravizar. Esse tipo de bandeira era chamado de bandeira de apresamento, que eram as bandeiras, que eram os grupos de pessoas que aprisionavam e escravizavam os índios. E os outros, que era para desbravar, o outro tipo de bandeira que era para desbravar, conhecer novas terras e descobrir riquezas como ouro e metais preciosos, eles eram chamados de bandeiras de prospecção, As bandeiras de prospecção eram expedições que tinham o objetivo de estar desbravando as terras no sentido de descobrir minas, de ouro, de metais preciosos, certo? Então, tivemos dois tipos de bandeiras, as bandeiras de apresamento e as bandeiras de prospecção. As bandeiras de apresamento, o objetivo era o quê? Era estar escravizando, os índios, aprisionavam os índios para escravizar. E as bandeiras de prospecção eram equipes que vinham para desbravar o interior, do Brasil, com o objetivo de descobrir minas de ouros e metais preciosos, tá certo? Aí, dentre essas bandeiras, tem a figura do bandeirante, que era a pessoa, que era o chefe, vamos dizer assim, que era o líder, que comandava as expedições, que comandavam as bandeiras. Você vê aí, falando sobre os bandeirantes, na página 247. Faça uma leitura para poder você estar mais a par do que eram os bandeirantes. Bom, acontecendo as bandeiras, aí o que aconteceu? Novas terras foram conhecidas, foram desbravadas, foram descobertas. E com isso, eles descobriram, as expedições bandeirantes, elas descobriram que havia, vários tipos de plantas que eram muito úteis e que eram muito cobiçadas. Por elas serem cobiçadas, elas foram intituladas como drogas do sertão. As drogas do sertão, eram plantas que tinham custo, que tinham poder aquisitivo alto, porque elas tinham alto consumo no mercado econômico. Na página 258 você tem o texto falando sobre essas drogas, Essas drogas, quando a gente fala em drogas, a gente pensa, a gente já se direciona a uma interpretação, que não é meio bem-vinda, Mas ele coloca o nome drogas aí porque elas eram o quê? Elas eram plantas que elas circulavam no mercado econômico com um preço muito alto. Ele diz aí que
Muitas dessas plantas e dessas ervas, elas eram tidas como moedas, ou seja, eram tidas como dinheiro. Inclusive, elas serviam para haver a compra de um produto, ou seja, né, comprava-se um produto e pagava-se com um determinado tipo de erva. Então, por isso que elas tinham, né, assim, um valor muito grande, né? E com a descoberta, né, dessas drogas do sertão, que foram muito valorizadas, tudo isso no período colonial, a gente também observou que aconteceu o que? Os caminhos para as minas, né? A exploração de metais preciosos foi também uma grande atividade econômica que fez com que, né, pessoas viessem de outros locais para se fixar aqui. E ele diz que para abastecer os moradores das regiões das minas com mercadorias, vinham o quê? Vinham expedições. E essas expedições, elas eram o quê? Os tropeiros. E o que era esse abastecimento de mercadorias? Eles traziam o quê? Eles traziam vários produtos para vender, né? Principalmente produtos alimentícios. Ó. Ele diz aí que os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas, né, que eram tipo os cavalos. Então, esses tropeiros, eles traziam vários produtos, né, para estar vendendo, né, nas minas, para estar vendendo às pessoas que habitavam o interior do sertão. Já essas expedições, né, dentre os tropeiros, a gente também tinha as monções, que as monções eram também tipo de expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais, ou seja, através dos rios. Os tropeiros, eles iam através, né, por meio terrestre, no lombo das mulas, que eram espécies de cavalos, eles traziam as mercadorias. Já as monções eram um grupo também de pessoas que traziam também mercadorias, só que não era por terra, e sim por água. No caso, eles transportavam pelas águas dos rios. Fluviais águas referentes aos rios, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de história, né? Que é esse o conteúdo que nós vamos estar estudando para a nossa avaliação, certo? E como atividade, vocês vão resolver aí a página 248, 249, tá certo? A atividade está na página 248 e 249. Para isso, releiam novamente o texto, ok?